Capítulo 4 O segredo da reforma íntima. Este tema me pôs a pensar, e a primeira pergunta que eu me fiz foi: por que não tem espírito puro fazendo palestra ou escrevendo no movimento espírita? Porque o ideal seria que um anjo estivesse escrevendo e nos ensinando os segredos da reforma íntima. Mas eu entendi que se trata de uma reserva de mercado. Caso os anjos decidam fazer palestra, escrever livros e exercer as demais atividades espíritas, nós não teremos oportunidade de servir, porque eles vão ocupar todas as frentes de trabalho, e não haverá mais serviço para nenhum de nós. Inicialmente, quero pedir desculpas em relação a uma constatação. Quem escreve sobre o segredo da reforma íntima é alguém que ainda não a realizou. É alguém que também luta com suas próprias imperfeições e busca a própria reforma íntima sob as luzes do Evangelho e da doutrina espírita. Mas o primeiro segredo da reforma íntima é o seguinte: imagine que você pegue um avião e, após a decolagem, o comandante informa que teremos de fazer um reparo no ar. Reforma íntima é fazer o reparo de um avião que já decolou. Nós precisamos ter consciência a esse respeito. Você não vai paralisar a sua evolução para fazer a reforma íntima. Você não irá abandonar o seu espaço, o seu ambiente de deveres de trabalho para poder se melhorar. E, além do mais, o fato de ser imperfeito não é uma desculpa para abandonar o seu dever. Porque Deus não espera que você se torne perfeito para fazer o que tem de fazer, porque sabe que é fazendo o que tem de fazer que você se torna perfeito. A nossa vida, a nossa encarnação, é o meio de nosso aperfeiçoamento, e precisamos ter consciência disso. De modo que, se você aguardar ser melhor para trabalhar, digo que a notícia não é boa, pois é melhor trabalhar e aguardar ser melhor. Porque à medida que trabalha, o trabalho age em você. E sem que perceba, a cada dia de trabalho na seara do Cristo, você se torna um espírito melhor. A doutrina espírita demonstra que não importa de onde você veio, não importa de que situação kármica você está vindo, nem o quanto de imperfeição ainda carrega, porque o ponto de partida não é o que vai definir o seu ponto de chegada. Nós somos espíritos imortais, criados para a felicidade e para a pureza. Portanto, o nosso destino é a pureza e a bem-aventurança espiritual. No Evangelho, Jesus deixa na plataforma divina 3 orações: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os seres humanos. Pensando nesse grandioso projeto, que foi a vinda de nosso governador espiritual Jesus ao orbe, nós ficamos a meditar. Tópico: reforma íntima versus perfeição. Na governadoria espiritual do orbe, Jesus conta com assessores divinos, espíritos puros que já construíram a glória espiritual em seus próprios corações. Espíritos que representam altas inteligências e potencial inimaginável de sentimento, de amor e de pureza. E por que será que Jesus não trouxe a sua equipe com ele? Poderia ter selecionado 12 espíritos puros e trazido para que eles fossem apóstolos, e 3.000 anjos para encarnarem na Galileia. Imagine como seria o trabalho. Seria um trabalho sem dificuldades, sem imperfeições, sem falhas. Um trabalho que fluiria sem problema algum. Mas eu lhe pergunto sinceramente: você se identificaria com essa equipe? Certamente que não haveria identificação com os cooperadores do Cristo se eles fossem perfeitos. Às vezes, a pessoa fica sonhando em encontrar alguém perfeito para se casar. Caso você encontre alguém perfeito, fique longe da pessoa. Não leve infelicidade para ela. Já imaginou o que seria conviver com uma pessoa sem defeitos? Você ofende, ela desculpa. Apenas você vai errar sempre. É irritante isso, porque o gostoso da convivência é dividir. Uma hora você erra, outra hora o outro erra, e assim nós vamos revezando nas imperfeições.
Um aspecto bastante ilustrativo: talvez você não estivesse lendo este livro, não se identificasse com o autor, caso ele fosse perfeito. E sabe por quê? Porque somos iguais, porque estamos na mesma caminhada e ansiamos pureza, paz e aperfeiçoamento. É isso que nos identifica. É como correr com um maratonista. O mais importante na maratona não é quem chega primeiro, mas correr, chegar. E nós todos aqui estamos nessa caminhada. Portanto, o primeiro ponto que gostaríamos de frisar em relação ao segredo da reforma íntima: não aguarde perfeição. Realize a sua reforma íntima. Desculpa. Não aguarde perfeição. Realize a sua reforma íntima em clima de paz, porque você terá de pedir a encarnação inteira na reforma íntima. Terá de viver a encarnação inteira na reforma íntima. Se você transformar o seu processo de aperfeiçoamento espiritual em guerra, estará sempre inquieto, infeliz, impaciente. E a evolução espiritual é aproveitar a jornada, porque você sempre estará se aperfeiçoando. O único que não melhora é Deus. Deus é imutável. Portanto, Deus está fora da reforma íntima. Por essa razão, quando o doutor da lei indaga Jesus com o elogio "bom mestre", Jesus pergunta para ele: "Por que você está me chamando de bom? Bom só o Pai. Nós estamos no caminho da bondade." O ensinamento contido na mensagem denominada A Diferença, de autoria de Dr. Bezerra de Menezes, retrata bem a ideia de busca pela evolução espiritual. Em palestra no mundo espiritual, Dr. Bezerra foi questionado por um ouvinte: "Dr. Bezerra de Menezes, eu não aguento mais esse movimento espírita e os espíritas, mas para falar a verdade, eu não aguento mais a mim mesma. Deixe explicar para o senhor o porquê. Porque eu ainda sou invejoso, ainda tenho maldade dentro de mim, sou ciumento, sou às vezes nervoso e irritado. Às vezes eu falo mal das pessoas, eu prejudico. Portanto, eu não estou preparado para esse trabalho que o senhor está nos convidando a fazer." Dr. Bezerra ouviu com toda atenção e disse: "Meu filho, eu também. Todas essas imperfeições que você está dizendo, que o movimento espírita tem, que você tem, eu também tenho." O encarnado, por sua vez, que estava desdobrado, arregalou os olhos, impressionado com aquela revelação, e o Dr. Bezerra complementou: "Mas há uma diferença. Antes eu corria na direção de tudo isso. Eu achava bom ser invejoso, fazer mal para as pessoas, ser grosseiro. Eu corria na direção dessas imperfeições. Hoje, a diferença é que eu corro dessas imperfeições. Hoje, nós compreendemos que cada imperfeição do espírito lhe traz um gênero de sofrimento." Kardec, inclusive, aborda esse exemplo. Ele assevera que o número de imperfeições correspondente ao número de sofrimentos que a pessoa tem na vida. Todas as imperfeições trazem um tipo de sofrimento. Porém, às vezes, nós não temos o olhar para identificar o sofrimento que a imperfeição traz. Vamos à exemplificação. Sou uma pessoa calma. É muito difícil alguma situação me deixar nervoso. Mas outro dia, levando meu filho para a escola, fui fechado por alguém que quase bateu no meu carro. Naquele momento, veio à tona o meu passado espiritual. Aquela multidão que vive em mim tomou conta, e eu abaixei o vidro da janela do carro, me preparando para aquele espetáculo de queda espiritual. Nesse momento, meu filho olhou para mim e perguntou: "Tá nervoso, pai?" Eu olhei para ele, pensei no que ia dizer e apenas balancei a cabeça concordando. Em seguida, ele me questionou: "E se ele for alguém que vai nas suas palestras?" Então, eu subi o vidro da janela e respondi: "Aí o papai estará desmoralizado." Imagine, a pessoa o fecha, você xinga e ela fala: "Olha, eu assisto as suas palestras, assisto os seus vídeos." Nesse momento, eu entendi o que é a bênção do trabalho, porque nós estamos sob vigilância. Porque se nós não temos ainda a bênção da espontaneidade,
que é característica dos espíritos superiores, porque os espíritos superiores são bons espontaneamente. Nós, pelo menos, temos a bênção da disciplina. Somos um jumentinho com a carroça. Temos vontade de nos comportar feito um jumento, mas a carroça não deixa. E por meio desse clima de disciplina e de esforço espiritual, com serenidade e paz, nós vamos reformando o avião enquanto ele voa. O carro de nossa vida está em movimento. Eu vou usar outra metáfora. É como reformar uma casa com todo mundo morando dentro dela. Essa é a reforma íntima. Se você não conduzir com muita calma, vai se desesperar. É por essa razão que os espíritos nos esclarecem que um dos elementos da caridade é a indulgência. Indulgência é quando você faz uma coisa e quem o ama diz: ele está nervoso, não dormiu bem, está com um problema. Isso significa que as pessoas que nos amam têm uma cota maior de tolerância para com aquelas partes de nós que ainda não foram iluminadas. E quem é capaz de viver sem indulgência? Qual relacionamento humano sobreviveria sem indulgência? Nós não pensamos nisso. E um fator importante, a indulgência que recebemos é também aquela que damos. Quem é mãe, quem é pai, sabe disso. Você precisa ter altas doses de indulgência para com os filhos, porque se você quiser corrigir todas as imperfeições ao mesmo tempo, vai enlouquecer seu filho ou ficar louco. E a vida vai perder o sabor, vai perder o sentido. Há de ter felicidade também na jornada. E é por isso que Chico dizia, com toda a simplicidade e seu jeitinho: eu me sinto como um verme, como uma lesma que rasteja. Então você fala: nossa, coitadinho do Chico. Mas veja como ele complementa: uma lesma que rasteja sempre para a frente. Quantos de nós está rastejando em círculo? O importante é que o progresso, ainda que pequeno, seja constante e para melhor. E quando nós nos voltamos para a história da vida dos cooperadores do Cristo, a história real, nós entendemos a razão de Jesus ter escolhido Simão Pedro para ser o líder do colégio apostólico. Simão Pedro, primeiramente um ancião em uma sociedade patriarcal. Ele era machista. Nós precisamos entender isso. Ele não aceitou Maria Madalena para trabalhar com eles na casa do caminho. Após se converter, ela passou a cooperar. Ela foi a primeira a receber de Jesus a mensagem da imortalidade da alma. No entanto, ela procurou trabalho, mas Simão Pedro não aceitou. Ah, Maria, não tem jeito, teu passado te condena. Você ficar aqui convivendo com a gente não vai ser possível. Não podemos te aceitar. E ela teve de buscar trabalho em outro local. Além disso, Simão Pedro era nervoso, bravo. Quantas vezes ele se precipitou ao ponto de Jesus chamar sua atenção? Muitas vezes. E por que nós falamos do caso especial de Simão Pedro? Porque ele acordava, tomava café e Jesus estava com ele tomando café. Pescador toma café cedo. Ele ia para o barco pescar, Jesus estava ao lado dele. Ia almoçar, Jesus almoçava com ele. Jesus dormia na casa dele. Isso durante 3 anos, e no entanto, ele teve dúvidas. Titubeou no momento em que Jesus caminhava sobre o lago. E no momento mais importante, ele, corajoso, mas também impulsivo e impetuoso, disse: Mestre, eu jamais vou te trair. Nesse momento, Jesus olhou e falou: Simão, o dia não vai nem amanhecer e você vai me negar, não uma, mas 3 vezes. E quando Simão Pedro pronunciou a terceira negação, foi que ele entrou no verdadeiro processo da reforma íntima, que é quando você se enxerga realmente do tamanho que é, porque os nossos olhos têm uma característica peculiar, a de aumentar a nós mesmos e diminuir o outro. Você se olha no espelho, se vê sempre maior do que verdadeiramente é, e o outro sempre menor. E naquele momento, Simão Pedro pôde se enxergar do tamanho que ele era.
Cadê? Do tamanho que ele era. E se enxergar do tamanho se é consistente no primeiro passo. Porque você não será capaz de melhorar algo que não vê, que precisa ser melhorado. Esse é o primeiro segredo. Ver, enxergar, assumir, aceitar. Eu sou desse tamanho. As minhas dificuldades, lutas e lições são essas. Sem isso, não há como melhorar aquilo que acho que já é bom, que era o caso de Simão. Tópico: o amor verdadeiro. O mais importante é que a escolha de Jesus jamais se baseou no fato de Simão ter ou não ter imperfeições. Jesus sabia das imperfeições de Simão. Todavia, o elegeu para ser o líder dos apóstolos e o elegeu antes mesmo de ele o negar, sabendo que ele o faria. Aqui vem o segundo ponto que precisamos entender, que se refere ao ato de amar. Uma mãe, por exemplo, ama mais seu filho hoje do que quando ele não sabia andar? Qual mãe passa a amar mais o filho porque ele ficou melhor? A mãe ama e ponto final. A experiência mais maravilhosa que eu tive na vida em relação a isso foi quando eu estava à frente de uma vara criminal, presidindo a cadeia pública de uma comarca. Por quê? Porque naquela oportunidade eu me dei conta de que todos os presos, em sua maioria, tinham mãe. Eu sentenciava, prendia e logo a mãe chegava. E naqueles momentos eu podia testemunhar realmente o amor, porque o amor verdadeiro não espera que o ser amado esteja perfeito ou que ele melhore para ser amado. Isso não é amor, isso é concurso. Fique melhor, desempenhe mais, assim você faz a prova e se for bem-sucedido eu te amarei. O amor não aguarda desempenho. O que isso quer dizer? Quer dizer que você já é amado por Deus e ponto final. Você sempre foi amado, e não há tolice, estupidez, maldade ou crueldade que você faça que seja capaz de diminuir 1 centímetro do amor que Deus tem por você. Não perca seu tempo provocando Deus. Tudo o que fizer em termos de bobagem, loucura, crueldade, trará sofrimento somente para você. Entretanto, o amor de Deus não vai mudar em nada. Você não precisa virar um anjo para ser amado, pois já é amado. Você não é capaz de alterar os atributos de Deus. Nós ainda não conseguimos entender essa verdade, porque o nosso amor é ainda um amor comerciante, é um amor retribuição. Mas o amor divino é fonte que jorra, porque Deus é o amor da criação. Ele é perfeição e amor supremos e permanece nos amando, independentemente do nível de evolução em que estagiamos ou os equívocos que porventura estejamos cometendo. Um recorte de nosso lar que me surpreendeu profundamente ao longo de todo o livro e ilustra nossa explanação refere-se à intercessão por amor. André Luiz vivia em uma cidade do interior, filho de fazendeiro rico e bem-sucedido. O pai, fruto de uma sociedade patriarcal e cuja esposa era do lar, sentia-se poderoso, custeando o curso de medicina do filho no Rio de Janeiro e mais 2 amantes. A mãe, dedicada à família, cumpria os deveres que Deus lhe havia colocado nas mãos. Com o passar dos anos, o filho doutor desencarnou e permaneceu no umbral por 8 anos. O pai e as 2 amantes provavelmente foram para um lugar um pouco mais extremo do que o umbral. Mas e a mãe? Ela foi para uma colônia superior ao nosso lar, e a história se desenrola. André Luiz, sabendo da situação do pai, busca ajudá-lo, porém sem sucesso. Ao reportar à mãe acerca de sua tentativa mal-sucedida de ajudar o pai, porque às vezes não conseguimos sair das dificuldades, não por falta de ajuda, mas por teimosia. A mãe faz-lhe a grande revelação: eu vou voltar à terra e receber seu pai de novo como marido. E quanto às 2? Perguntou André Luiz. Vou recebê-las como filhas, respondeu o nobre espírito. São os mecanismos de amor da justiça divina. Vamos construir a cena.
O pai de André Luiz, encarnado em algum lugar do Brasil, casado e com 2 filhas lindas, a quem ensinou apenas coisa errada. O que vai acontecer quando elas chegarem à adolescência? Certamente vão aflorar nessas 2 criaturas todos os vícios que ele, o pai, anteriormente construiu. Portanto, é da lei que, pelo amor, seja ele agora o educador das 2, aquele que vai transformar. E vamos ainda imaginar no casamento dessas moças o pai tendo de entregá-las e não querendo entregar. Portanto, é no ambiente sagrado do lar o lugar perfeito para a renovação. Essa é a lição. Eu finalizo aqui a primeira parte do capítulo 4 e em breve nós teremos a continuação. Obrigada.